Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse foi um projeto de cobertura, né, que foi pedido pela Stephanie. Ela tinha um cupcake ali, né, acima do seio esquerdo, ali na região do peitoral. E era um projetinho bem antigo que ela queria cobrir com um black work, né, com um desenho meu, autoral, de um lobo, né, e ela queria esconder com ele. Então a gente tirou um molde inicial ali desse espaço, dessa área útil, né, do espaço que tinha disponível ali acima, né, dos seios e abaixo ali mais ou menos da clavícula e do ombro, né, na área que precisava ali. Eu já tinha, né, como conversar com ela que seria um projeto bem grande para poder esconder o cupcake na parte mais escura ali do pelo do lobo, né, mas considerando que precisariam ter áreas mais claras para poder fazer um desenho com o suficiente de luzes e sombras para dar volume, para explicar direitinho ali. Então você tá vendo nessa parte inicial, né, a gente decalcou ali, encaixado mais ou menos onde era planejado, né, para fazer a cobertura, que é onde vai ficar uma área mais escura e com uma textura, né, de pelo, com algumas luzes que eu vou deixar ali, mas com uma predominância maior de preto. Então por enquanto eu tô marcando todas as linhas, né, e essas linhas mais finas eu marquei todas com uma liner de 5, enquanto, né, as linhas mais grossas eu vim fazendo um bold com uma liner de 14, né. Então esse é um projeto que tinha, né, bastante detalhe ali, bastante textura nos pelos, e isso era importante justamente para essa cobertura, porque, né, se eu blocasse, chapasse tudo de preto, completamente chapado de preto, ia ficar, não é estranho, ia ficar muito pesado ali, né, ia ficar uma área muito grande de preto. E se eu jogasse, né, um degradê ou algum tom de cinza mais claro, não ia cobrir totalmente, porque ia fazer uma transparência com o fundo da pele ali e ia aparecer, né, algumas cores e algumas manchas da variação, né, de texturas que tem na tatuagem antiga no fundo. Então a melhor coisa é esconder numa área escura, mas que tenha bastante textura. Para isso que esses pelos são úteis, né? Em cada mechazinha desse pelo eu faço um degradê de um preto bem escuro para uma ponta ali mais clarinha, né, uma parte de luz. E aí, ainda que apareça um pouco do que está no fundo, essa parte vai ser só um brilhinho, que não vai dar para ver tanta diferenciação entre se é uma área que está meio pintada do cupcake ou se era uma área mais clara, enfim. Isso principalmente porque é uma tatuagem que já está mais velha e mais desbotada. Então só o fato de eu botar uma variedade de texturas, fazer um degradê de um preto bem escuro e deixar só umas pontinhas de luz ali já vai ser o suficiente para disfarçar. Você vai ver, né, no resultado final mais à frente. Agora, nesse momento, eu já terminei de traçar tudo, né, com a liner L5, e eu tô vindo com a liner 14 fazendo os bolds aí. E é importante falar que tanto para a linha mais fina quanto para a linha mais clara, né, nesse desenho, tive que ter bastante atenção em algumas regiões ali, porque atravessa muitas áreas do corpo dela e a pigmentação, né, fica bem difícil em algumas partes, principalmente na parte de cima ali da direita, nas orelhas, né, ou seja, contornando aquela região, né, que a geografia é meio variada ali, sobe os ossos da clavícula, desce no buraquinho né, entre o pescoço e o ombro ali, e desce também pelo lado ali perto do sovaco, que é uma pele mais molezinha, né, que tem que esticar bastante. Nessas áreas você tem que ir com muita calma, dando uma empurrada um pouco mais forte ali com a agulha e mais devagar para ela pegar, né, pigmentar bem, penetrar bem em cada uma dessas áreas. E também tem que tomar cuidado, porque aí quando você varia, vai para uma outra área, por exemplo, passando em cima do ossinho ali, né, tem que ir com muito mais calma, muito mais leve, né, passar sem muita pressão, porque pigmenta muito mais fácil, por ser uma área bem esticada em cima de uma superfície mais rígida. Então esses trabalhos maiores e que atravessam várias áreas diferentes da geografia do corpo, você tem que ficar sempre atento, né, a essa variação de resistência e aderência ali da pele, para ir se adaptando conforme você vai evoluindo e passando de uma área para outra. Bom,
Aí eu já terminei de fazer todos os bolds e eu tô começando a sombrear. Para sombrear, né, eu usei uma Magnum Round 9 para eu conseguir fazer todos os cantinhos, os detalhezinhos de cada pelo, né, já que tinha várias entradinhas, vários pontos que precisava de uma agulha um pouquinho mais delicada ali. A Magnum Round, né, a Magnum curvada, eu prefiro fazer para a maioria dos trabalhos, especialmente esses que tem degradês, bastante sombra, né, que eu consigo fazer uma sombra mais suave, né, uma passagem mais esfumaçada e mais, né, gradual ali, sem deixar muita marca, justamente porque ela não tem as pontas retas. Então isso facilita bastante aí o processo. Então, seguindo o desenho original, né, eu tinha um mapa ali de claros e escuros, né, para dar essa textura, essa diferença ali, né, de como é a parte dos pelos, né, do lobo, desde a parte da cabeça, que é mais escuro, até o focinho, que é um pouco mais claro. Então eu fui ali por região, por área, né, preenchendo e seguindo esse mapa ali, priorizando, né, as partes mais escuras ali onde estava, né, em cima da cobertura. Então aos pouquinhos eu vou chegando perto dele, e mais importante aqui é tomar cuidado para não fechar demais, já que é um trabalho que tem bastante preto, você tem que ter um controle de não passar do ponto, né, em cada uma dessas áreas, deixar o suficiente de luz, mesmo que não seja muito mais, para explicar os volumes, para enfatizar que existem, né, todos esses pelos e essas camadas sobrepostas ali, um projetando, né, sombra sobre o outro ali. E eu optei por fazer as pontinhas dos pelos, né, mais clarinhas, e a parte interna, interior, mais escuro ali, como se fosse um, né, realmente se sobrepondo ao outro, e na parte que está mais espetadinha, mais para fora, ele tem uma luz, né, tem um brilhozinho maior ali. Então, terminando essa parte aí da cabeça, que é a parte que é mais escura, eu vou gradualmente ali evoluindo pro focinho e clareando um pouquinho mais. Você vê aí que agora eu tô bem no momento da cobertura, né? E você vai conseguir enxergar, né, como que eu deixo um pouquinho de luz, um pouquinho de brilho em cada uma dessas mechas, mas já é o suficiente para esconder, e como que esse, né, aos pouquinhos, né, essa tatuagem do fundo aí vai sumindo, né, para trás do desenho, atrás dessa arte nova que a gente vai colocando. E aí agora sim, terminando essa parte, a gente começa a entrar ali, né, pela parte do focinho, e nessa área sim tem uma gradação maior de tons de cinza. Então eu comecei a ir com mais suavidade, aos pouquinhos deixando mais áreas de luz, aos pouquinhos passando em tons maiores de cinza, isso para fazer, né, a transição. E aí começam também umas marcas de expressão, né, as rugas, né, as marcas do focinho dele, que tem um pouco de ferocidade ali, né, tem todas essas dobras que são como se ele tivesse meio sério ali, meio irritado. Então eu tive que ir em cada uma dessas dobrinhas fazendo, né, os tons, fazendo as passagens de cinza e enfatizando os volumes, né, deixando uma sombrinha projetada entre cada uma para mostrar que elas são, né, enrugadinhas, que elas têm essas dobras ali. Na parte ali do olho, né, tem uma atenção especial para fazer esse efeito de brilhozinho, né? A ideia é que o brilho que passa por cima da íris, né, e sobre a pupila, ele não fica preso, né, dentro de uma moldura, assim. Então, até preencher a bolinha preta da íris, né, eu deixei um espacinho para onde ia ficar essa área de luz, e onde ia depois futuramente receber uns branquinhos também para realçar, né? E aí isso já dá esse efeito de transparência, de, né, como se fosse uma íris mesmo, uma bola de gude, o olho que tem, né, uma superfície brilhosa. E aí fazendo um degradezinho na íris, né, um sombreadinho de cinza da parte central e da parte de cima mais escura para a parte mais clarinha embaixo, já dá esse efeito bem legal. E ele na ponta do focinho, né, a gente volta a escurecer o nariz do lobo, ele é bem preto, né, e tem na parte ali da boca e debaixo do queixo umas sombrinhas a mais. E por último, né, por final, eu fiz umas texturinhas no nariz, né, uns pontilhadinhos de onde entram os bigodes, e a gente colocou uma corzinha no olho a pedido da cliente para dar uma realçada ali, dar uma ressaltada. E aí essa é uma segunda sessão do projeto em que a gente criou um fundo em Black Work também para encaixar e terminar de ocupar toda essa região, né? A primeira sessão foi para cobrir a tatuagem, e aí ela topou e pilhou, né, a ideia de fechar todo o chest piece, né, o peitoral, e aí fazer um projeto único, um projeto integrado. Então eu criei esse desenho complementar ali, que é um fundo com uma lua, né, uma lua cheia que tem a ver com essa ambientação do lobo e tudo mais, e algumas nuvens cobrindo essa lua, né? E a ideia aqui era não trabalhar
com o sombreado tradicional ali, com a Magnum e tal, e sim fazer uma diferenciação de figura e fundo com um acabamento mais em Blackworks, que teria só linhas, né, fazendo a textura das nuvens, ou seja, a achura circular, a achura redonda ali e a textura de várias linhas, né, próximas, e criando esse volume ali, andar essa impressão de luz e sombra, né? Ou seja, quanto mais linhas próximas, mais volume ela tem, e quanto mais afastados ali, mais claro fica, né? Então uma área de maior luz. E ali no fundo mesmo, onde tem a lua, né, a parte de trás das nuvens e em volta da lua, a ideia era dar uma escurecida com um efeito de rastelado e dot speed para destacar, né, os primeiros planos, destacar o branco da lua, ressaltar também as nuvens e ajudar a fechar esse espaço com um efeito de fundo. Então você vai ver eu fazendo esse efeito daqui a pouquinho, mas primeiro eu tô terminando aí de traçar todas as nuvens, né, e eu tracei elas com uma liner de 5, né, nas linhas menores individuais, e boldei também com uma liner 14, assim como, né, o lobo nessa parte do fundo ali. E você vai ver que também que eu deixei um espaço entre o fundo e a cabeça do lobo, em que eu não encostei as linhas, por exemplo, da nuvem ou o contorno ali da lua, né? Eu deixei como se fosse um outline branco, que na hora até de eu sombrear e preencher, você vai ver que eu vou enfatizar esse outline de forma, né, a criar uma separação assim entre figura e fundo um pouco maior, né, destacando mais ainda o lobo na frente e não embolando com todos esses elementos, esses detalhes do fundo que encostam ali no focinho dele. Então por isso eu deixei essa separaçãozinha. Então agora, né, eu tô nessa área ali da clavícula que eu falei também, o ossinho que também é um pouquinho chato, né? Mas eu tenho que ir com bastante cuidado, contornando ali a geografia, subindo e descendo aquele espécie de quebra-mola que tem ali, sem marcar muito forte para não estourar o traço. E também considerando que você tem que manter a agulha sempre reta em relação à pele, né, 90 graus mais ou menos. E agora sim eu tô fazendo ali o dot speed, né? E aí para isso eu diminuí um pouco a potência, né, na fonte, diminuí um pouco a voltagem, e com isso a batida fica um pouco mais lenta para quando eu passar, né, e fazer uma passada também mais rápida, um pouco mais superficial, ela dá essa falhadinha proposital que deixa uma textura na linha, né? E se você fizer rápido o suficiente, ela fica praticamente um pontilhado. E aí você faz em efeitos circulares ou na direção que você quer fazer o degradê, né, entrando um pouco mais firme e tirando mais rápido e mais leve. E aí você faz, né, à medida que você vai espalhando e desenvolvendo esse pigmentação com essa textura, você vai fazendo um degradê, né, e procurando deixar sempre uniforme, né. Em movimentos circulares você consegue uniformizar, e em movimentos retos paralelos você vai esticando e fazendo um degradê, né, para fora. Então nesse caso aí eu fiz concêntrico, saindo da direção do ângulo do meio do círculo para fora e espalhando ao redor de forma que ele vá clareando. Então esse é o resultado final, você está vendo aí, da cobertura e do fechamento de chest piece com um Blackwork. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo, se você está chegando agora. E é isso, muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo e valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.